Primeira pergunta. Olá, eu sou o Michel, faço economia na Unifesp. E eu queria perguntar para vocês qual que é o interesse do ex-presidente Lula e do PT, dos processos que chegam ao STF, chegarem na segunda turma. Pergunta, né? Tinha um veneno bom na tua pergunta. Ele está querendo ouvir dos especialistas se de fato a segunda turma é alinhada a um partido político. Foi essa a tua pergunta, né? Exatamente isso. Como é que você responde essa pergunta? Eu não sei se é alinhada a um partido político. Eu acho que você tem várias agentes, vários interesses aí, que fez ministros que, a princípio, têm ideais políticos muito diferentes, como o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski, que são de opostos espectros políticos partidários, convergindo em uma agenda que põe controle sobre a Operação Lava Jato. Então, o que eu posso te dizer hoje é assim, na segunda turma, a Operação Lava Jato sofre grandes derrotas, e no plenário não. Os caras estão lá com uma tarefa. Se tivesse a turma de outro jeito, estariam contra, mas é isso mesmo. Eles encaminham para lá porque lá eles vão ganhar. Ou seja, você tem um Supremo que, como você comentou, ele não toma decisões com base na lei, no que... Ele toma decisões conforme os interesses dos amigos. Então, se está você e mais 3 primos na segunda turma, o outro primo de vocês quer que seja julgado aí. É isso, tá? O resto é tudo muito conversa fiada. Essas pessoas não merecem confiança. Só para encerrar... É que eu propus depor mais perguntas, Guzzo. O que tem? Eu estou sendo descortês e pedindo que você encerre para eu poder colocar mais perguntas. Não, tá bom, até vou encerrar, nem vou falar o que eu falo. Próxima pergunta. Boa tarde, senhores. Eu sou Genilson Mello, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, faço Ciências Econômicas. Eu vou dirigir minha pergunta exatamente para o Guzzo. Só porque eu cortei a palavra dele. Ele vai falar mais um pouquinho. Ele publicou um artigo, se não me engano, foi na Veja. Pode ser, na Veja, não. Que ele falava que o melhor lugar para você ir hoje, se você fosse um delinquente 5 estrelas, seria o STF. Foi exatamente essas palavras que o senhor usou. E no mês seguinte, a gente teve o Gilmar Mendes falando que o melhor lugar para um petista ir é no gabinete dele, que os petistas, segundo ele, que os petistas têm chamado aquele lugar, que o gabinete dele, do Pátio dos Milagres. Eu pergunto para o senhor, dada essa declaração do ministro Gilmar Mendes, como o senhor acha que fica a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população? Eu acho que, olha, ela está mais ou menos no mesmo nível da imagem do Congresso. Se você fizer amanhã uma pergunta para a população, não estou dizendo que isso é justo, hein? Mas se você perguntar para a população, incluindo pessoas como vocês, universitários, etc. Escuta, se fechar o Supremo Tribunal, aquilo pegar fogo, não tiver mais Supremo Tribunal, você vai sentir falta? Eu acho que vai haver uma maioria imensa dizendo, não vou sentir falta nenhuma. Então a imagem está horrível. Como é que pode resolver isso? Eu acho que é uma coisa seguinte, ela depende muito de vocês, que são a maioria nesse país, tá certo? Que vocês, nas eleições, passem, eu sei que as dificuldades imensas do sistema eleitoral brasileiro, elas favorecem a eleição do bandido, né? Mas vocês são pessoas conscientes, né? Eu acho que vocês são heróis de um país, um país desse, né? Eu ia falar outra coisa. Vocês são os heróis de estar estudando, estar fazendo esforço, de estar batalhando. Quando você tem um Gilmar Mendes na sua vida, você entende? Você fala, porra, e vocês estão na batalha. Então, eu acho que vai depender muito de vocês e hoje e no futuro, a maneira como vocês constituírem um congresso, né? De gente que possa aprovar uma legislação mais correta para isso tudo. Levantando essa questão do ativismo judicial, gostaria de saber dos senhores, as decisões do STF, vocês acreditam que pode fragilizar de alguma forma o nosso direito positivado? Varia, você responde essa? Posso responder? Eu acho que não. Eu acho que nós temos de pensar que o direito positivo no Brasil tem de ser adequado a uma sociedade cada vez mais complexa, uma sociedade funcionalmente diferenciada, uma sociedade heterogênea. É muito difícil você trabalhar com um sistema fechado de regras para dar conta de uma sociedade muito ampla, muito diferenciada, muito complexa, muito heterogênea. Por isso, o legislador se vale de 2 técnicas. Nas situações rotineiras, onde não há margem de dúvida, ele opera por meio de regras fechadas, a gente chama com regras com texto fechado.
Para situações mais cinzentas, ele opera com o que a gente chama de normas indeterminadas, conceitos como dignidade da pessoa humana, princípio da moralidade, que são valores necessariamente abertos e que dão margem às mais variadas interpretações. É do equilíbrio dessas normas mais fechadas e dessas normas mais abertas que nós temos a eficácia da ordem jurídica. Os juízes ativistas estão, a meu ver, alargando excessivamente as possibilidades das normas principiológicas, quase no sentido de admitir a hipótese de que cabe qualquer coisa, cabe qualquer tipo de interpretação numa nova principiológica, em nome do bem comum, em nome do desenvolvimento, em nome dos objetivos estratégicos do país, não cabe qualquer tipo de decisão. Então, o que você tem são riscos de interpretações de juízes não preparados para entender esse equilíbrio da ordem jurídica, um precário equilíbrio da ordem jurídica entre normas com textos mais fechados, normas com textos mais abertos e uma sociedade complexa e cambiante como a nossa. É um processo difícil. Você é estudante de Direito, né? Sim. A resposta que ele deu a você, em resumo, diz o seguinte: não é para ficar tão preocupado. Você está convencido da resposta? Então, eu acho que por se tratar, né, ainda mais do Supremo, como já foi falado, a questões das nomeações, eu acho que já foge um pouco do trâmite legislativo. Ou seja, são pessoas não eleitas pelo povo, né? São colocados lá. Então, a meu ver, acaba fragilizando um pouco, mas Compreendo. aprecio a Mas resposta, doutor. A estrutura do poder é no sentido de que as eleições legitimam o executivo, legitimam o legislativo. Mas para evitar a politização, a discussão ideológica no campo do judiciário, o judiciário é por indicação e, portanto, o que se pressupõe é que haja uma isenção, uma pressuposição de isenção, de imparcialidade e de neutralidade política por parte dos magistrados. É esse equilíbrio que eu acho que nós temos de ter em vista. Claro que nós estamos aqui criticando o Supremo, mas temos de entender que esse Supremo gira em torno dos demais poderes, também como os demais poderes giram em torno do Supremo. É isso que eu gostaria de chamar. Rubens, eu queria que você comentasse, porque a pergunta dele embute uma preocupação enorme, que eu acho que é uma preocupação da sociedade brasileira. Se ainda é possível confiar numa instituição desse tipo, está correta a minha interpretação, Rubens? Então, eu acho que tem duas partes a essa resposta. Primeiro é que existe uma pesquisa, né? A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo faz uma pesquisa do índice de confiança na justiça e nas instituições, e ao longo dos últimos 10 anos fotografou a queda vertiginosa da confiança na população nos vários poderes. O judiciário era o último das instituições democráticas com uma reserva de confiança, baixa, mas maior que as demais, e que tem um declínio bastante acentuado de 2013, 2015 para cá. Quando começa a Lava Jato, há alguma correlação? Eu acho que existe algo por volta de 2015 que dá a impressão, que eu acho que é a preocupação da pergunta, o seguinte, de que as regras importam pouco. Então, se quer resolver um problema, então tem um problema, as regras não deixam resolver, mas a gente quer resolver. Então, prende esse aqui, suspende o mandato daquele ali, mas pode suspender o mandato? Agora pode. Mas e o outro que fez igual? Não, o outro é um pouquinho diferente. E acho que as pessoas foram tendo a percepção no dia a dia que muita coisa parecida estava sendo tratada ou de maneira muito inusitada, todo mundo achava tudo surpreendente e não sabia o que ia acontecer, ou coisas que eram parecidas estavam sendo tratadas de maneira semelhante. E aí falaram, bom, então não tem regra. E acho que aí sim é uma preocupação. Meu nome é Gustavo Bernardo, eu sou estudante de Ciências Econômicas da Unifesp. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia veio a público e disse que os juristas não tomavam decisões políticas. O quão preocupado esses juristas deveriam estar com a opinião pública nesse momento? Qual a importância deles estarem preocupados com essa opinião pública? Rubens, é bem o sentido do que vocês estudam lá, né? No Supremo em Pauta, vocês estão preocupados em estabelecer em que medida decisões correspondem ou não a isso que você mencionou na formulação da sua pergunta, que é a pressão exercida através de redes sociais, sobretudo? É isso? Exatamente. Rubens, por favor. Vou só fazer esclarecimento que essa pesquisa sobre índice de confiança na justiça não é do Supremo em Pauta, é lá do outro. Não, eu sei. Eu disse o Supremo em Pauta como grupo dedicado a estudar o que acontece lá. Eu acho que é o seguinte, com parcimônia, os ministros têm que ouvir pressão popular, porque você tem questões de direito que servem como empecilhos, como limites ao que a vontade da maioria quer. A ideia de você ter uma Constituição, de você ter regras, é o seguinte, você tem um momento de tranquilidade, ou de razoável tranquilidade, em que você faz um pacto. Fala assim, quando o bicho pegar, a gente não pode ser cada um por si.
porque senão é barbárie. Então, tem algumas coisas que a gente precisa respeitar aqui. Então, o que a Constituição muitas vezes faz é o seguinte, é claro que a maior parte da população quer que diminua a maioridade penal. Elas querem isso, mas elas tanto se pactou e falou assim, não, vamos restringir esse direito. E só se muita gente quiser, por muito tempo, achando isso super importante, isso muda. Então, o direito tem um pouco essa estratégia de esfriar as paixões das pessoas. Então, nesse sentido, é importante que um tribunal se mantenha longe das paixões. Mas, por outro lado, não podem ser pessoas alienadas da realidade que trocam as prioridades, não entendem as prioridades do que deve ser julgado logo e do que não deve ser julgado logo, se deve ser claro ou se não deve ser claro, no que se merece haver transparência ou não. Então, sobre o funcionamento do tribunal, deveria haver transparência, mas nas decisões deve-se ouvir o direito. Rapidamente, né? Claro, respeito o que você disse, a sua colocação, claro, você não pode ter o Supremo Tribunal do seu país tomando decisões na base do grito, né? Da torcida de futebol. Não, mas agora eu acho que um Supremo Tribunal, ele falha enormemente, gravemente, se ele deixa de ouvir a opinião pública. Isso no sentido de a opinião da maioria num determinado período de tempo. Isso tem de ser respeitado, pô. Não pode dizer, não, isso aí nós não... É contra o interesse do povo a gente atender às expectativas dele. Isso é meio ilógico, você entende? É um equilíbrio complicado, mas se você se põe sistematicamente contra a opinião da maioria, eu não vejo como possa dar certo, né? Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Vitória, eu estudo Direito no Mackenzie. Eu queria saber se vocês acham possível, até agosto, você ter alguma decisão da segunda turma suspendendo a inegibilidade do Lula? Essa pergunta, sei lá. Essa você acha que a gente todos temos uma bola de cristal, vamos consultá-la juntos. Porque depois que eles disseram aqui, eu fiquei convencido do seguinte, a previsibilidade é difícil, depende da... Mas a pergunta é excelente. Vamos ver se a gente consegue responder. Você quer começar? Tem uma questão aqui que é interessante. É saber se as técnicas processuais, se os prazos processuais serão respeitados. Se as técnicas processuais forem, se a legislação processual for respeitada... Traduz para os leigos que nos acompanham. O processo, não é? Segue procedimentos, regras em determinados prazos. Quando a gente fala em legislação processual, a gente fala numa sistemática de procedimentos e de prazos. Se os procedimentos forem respeitados, se os prazos forem respeitados, dificilmente o presidente Lula estará em condições de ser libertado em agosto ou setembro e ainda terá de travar uma batalha judicial com relação à ficha suja no Tribunal Superior Eleitoral. As condições dele disputar essas eleições são muito pequenas, a margem aí é muitíssimo pequena. Não é? Isso já me foi dito, inclusive, por um ministro do Supremo, que informalmente, que inclusive disse que se o Supremo, por algum motivo, soltá-lo na altura de agosto ou na altura de setembro, ele não atrapalha as eleições, ele atrapalha o funcionamento das instituições. Não é? É um risco que o Supremo, a meu ver, terá de avaliar muito claramente o que ele pode fazer nesse caso. Não é a eleição do presidente. Começou com um C, né? Se forem respeitados, qual é a sua previsão? Serão respeitados os prazos e os procedimentos ou você tem dúvidas a respeito disso? Só se for conveniente. É só se for conveniente. Acho que, por exemplo, tem alguns prazos que vão contra a candidatura do Lula, tem outros que vão um pouco a favor, que é na justiça eleitoral. Que hoje você tem o seguinte prazo, uma pessoa que é ficha suja, ela tem que apresentar a candidatura e daí tem todo um processo para ser impugnada. Né? Então, hoje é essa a legislação. Não me surpreenderia, isso pode permitir que a pessoa faça a candidatura por um período e se não houver decisão, pode até ter votação na pessoa e os votos serem anulados depois, o que seria caótico. Não me surpreenderia se os ministros, querendo pela brevidade, fazerem uma solução de ocasião e falar assim, não, esse aqui está fora de início. Né? Então, acho que prazo, regra, isso aí foi para o espaço. Guzo, para terminar, você adivinha que vai acontecer o quê? Olha, aí realmente eu não tenho ideia. Aí, né, o Eduardo está pondo informações concretas, de prazos. Mas com um C, né? Não, com um C também ele não pode adivinhar. Ele tem o depoimento de um ministro que conversou com ele, essas observações que ele faz também são corretas. Agora, eu, para ser honesto aí com vocês, eu digo o seguinte, eu tenho dito isso muito na minha vida.
E essa resposta é: eu não sei, tá? Eu não sei igual a você, e qualquer coisa que eu falar aqui é um chute, você entende? Quando você olha, você fala assim, poxa, difícil o cara ser presidente para provocar o caos que isso vai provocar. Agora, como acontece tanta coisa, a Dilma já foi presidente do Brasil, então tudo pode acontecer.